Olá pessoal da hematologia, Valber, hoje nós vamos fazer os comentários em cima desse caso que nós disponibilizamos lá no grupo do Telegram, né? E é um caso bem interessante. Primeiramente eu quero agradecer os nossos colegas Diogo Wallace e Paloma Roriz, que foi quem nos enviaram esse caso, né, para que a gente pudesse fazer esse estudo de caso para disponibilizar para vocês. A gente terminou esquecendo de colocar o nome deles inicialmente nas imagens e eu até peço desculpa aos dois, mas agora estou fazendo a referência, né, que foi um caso enviado por eles. E a importância, né, de compartilhar esse tipo de caso, né, porque todo mundo termina sendo beneficiado nessa situação. Né? Claro, são casos são peculiares, né? E isso ajuda todo mundo, é isso mesmo. Exatamente. Também queremos pedir, né, que nos sigam nos nossos canais, né, no YouTube, Facebook, Instagram, e compartilhem, né, esses vídeos que a gente está fazendo, porque termina uma quantidade de colegas, uma quantidade maior de colegas vendo esses casos que realmente, como vocês podem ver aí, são bem interessantes em forma de aprendizado da prática do dia a dia no laboratório. Então, vamos ao caso. Então, analisando a nossa primeira pergunta, né, foi analisando essa parte do histograma, quais as opções qual a opção que seria a ideal para esse caso? Alternativa A, temos uma pancitopenia, pode-se pensar no LLC, sugestivo de trombocitemia, e temos uma tríade leucêmica laboratorial ou nenhuma das alternativas. Humberto, como nós fazemos sempre, né, em todos os nossos hemogramas aqui, fazemos aquela pré-avaliação do laudo. Né? Então observe aí. Deixa primeiro eu mostrar a quantidade, como é que foi a resposta, né? Então, 84% votou em nenhuma das alternativas. Nós tivemos um pequeno percentual que foi para pancitopenia, um pequeno percentual para LLC e um outro percentual para trombocitemia. Para a gente tentar responder aqui a alternativa, né, correta, sempre fazemos essa pré-avaliação do laudo. Então observamos aí a quantidade de hemácia, né, 3,850 milhões, terminamos 850 mil, hemoglobina 9,9, né, hematócrito de 30,4, plaquetas de 189 mil, com leucócito de 11.300. Então, com esses dados do histograma, aí a gente vai começar a tentar responder as alternativas. Temos uma pancitopenia, né? Então, nesse caso, para termos essa pancitopenia, o que é que precisaria? Precisaria ter também, além da série vermelha que está reduzida, né? Inicialmente a gente já pode fazer essa análise, a série vermelha está reduzida, porém plaqueta está normal e leucócito está aqui até discretamente elevado aqui, dependendo dos valores de referência que o laboratório utilize. Pode-se considerar aqui que a grande maioria utiliza na faixa de 10, 10.500, 11.000, então está discretamente elevado. Então, pancitopenia a gente já descarta por isso, porque esse termo é usado para todas as séries reduzidas. A alternativa B é pensar em uma LLC, uma leucemia linfóide crônica. Geralmente ela se apresenta com leucometria elevada. Mais elevada do que isso? Bem mais elevada até, né, com uma quantidade de linfócitos. Predomínio de linfócitos relativo e absoluto. Né? A hemoglobina pode estar normal ou discretamente diminuída e as plaquetas geralmente se encontram normais. Então, observando aqui o histograma, nenhuma dessas características estão predominantes aí, né? Então também descartaríamos a alternativa B, não é isso? Isso. Então não dá para pensar no LLC, primeiro até porque a quantidade de linfócitos aqui não está em predomínio, né? Então já eliminaria por aí. E outra coisa também é que também não temos, até para avaliar essa informação, a idade, né? Porque geralmente a idade é importante nesses casos. São pacientes que geralmente esse tipo de leucemia geralmente aparece a partir da quinta década em diante, né? Então a gente também, não tendo essa informação, descartaríamos essa opção. Agora, na letra C, por que não seria sugestivo da trombocitemia? Trombocitemia, a gente vê logo aqui o número de plaquetas. Número de plaquetas normal, não tem por que pensar em trombocitemia. Trombocitemia é uma doença onde acontece uma elevação
acentuada na contagem de plaquetas, e a gente perceberia logo, iria chamar a atenção logo, seria a quantidade de plaquetas bem elevada. Então, descarta aqui também a trombocitemia. E aqui, na letra alternativa dele, temos uma tríade leucêmica laboratorial nesse histograma apresentado aí pelo equipamento? Não, porque, como nós já mostramos em outras ocasiões, inclusive para vocês, a tríade leucêmica laboratorial, ela se caracteriza por uma leucocitose, uma série vermelha reduzida e plaquetas também reduzidas. Então aqui nós não temos plaqueta reduzida e o número de leucócitos está elevado, mas bem ali no limite. Provavelmente numa tríade leucêmica laboratorial a gente encontra uma quantidade maior de leucócitos. Então a resposta para esse caso realmente é nenhuma das alternativas, é onde se enquadra melhor para essa questão, né? Essa questão aqui, a primeira questão que a gente colocou, apenas analisando o histograma, né? Os dados do equipamento. Então, vamos para as próximas questões, que no caso aqui é para a gente identificar essas células enumeradas de 1 a 5. Então, para a célula número 1, a maioria do pessoal colocou como resposta, 57,8% colocou como resposta o mielócito, né? E um percentual ficou dividido para as outras alternativas. Aqui a gente teve 8,9% para metamielócito, 11,1% para linfócito e 15,6% para blasto. A gente teve um pequeno percentual aqui que não aparece no número para monócito e também teve aqui uma fraçãozinha para promielócito. Então, Valber, você pode comentar essa célula número 1? Pela variação seria mielócito, né? Agora o colega que botou 8,9% de metamielócito, mostrando que essas células são células que estão em transição, né? No processo de maturação da linhagem granulocítica. Então, poderia até ser considerado um metamielócito também, né? Agora sim, pular para promielócito, assim, você observa que a célula, o próprio tamanho das 3 células que estão apresentando aí, são praticamente do mesmo tamanho. A granulação dessa célula, comparando com o promielócito, é inferior. O promielócito é muito mais granulado, né? Tem uma maior quantidade de granulação inespecífica, né? A presença do núcleo é evidente que o núcleo do promielócito geralmente lembra o núcleo do blasto, né? Diferenciando apenas em relação à granulação. Então, mielócito, como a maioria, né, colocou 57,8%, e não na avaliação de uma rotina, se você coloca essa célula como metamielócito, eu acho que também não existiria nenhum problema na contagem diferencial. E nessa daqui, porque o núcleo também está mais alongado, né? O formato do núcleo está mais alongado. E realmente, então, a resposta para essa questão é mielócito, e em alguns que pudessem colocar como metamielócito também não estaria errado. Agora, o grande problema seria a interpretação dessa célula como blasto, que não é, como promielócito também não é, porque nós já temos o citoplasma maduro. O citoplasma, lembrando, o citoplasma do promielócito, ele tem que ter aquela tonalidade azulada que tem a do blasto, o citoplasma do blasto, e junto com isso a granulação inespecífica. E aqui nós temos o neutrófilo aqui embaixo que serve de comparativo para o citoplasma dessa célula. Ele é ligeiramente mais escuro, porque a granulação do granulócito imaturo é um pouquinho mais escura em relação à do neutrófilo já maduro, mas a gente vê aqui que a gente já consegue reconhecer que essa célula é da linhagem neutrofílica. Então, a partir do momento que a gente consegue ter esse reconhecimento, essa célula ela já é de mielócito para frente. Exatamente. E teve aí um pessoal, né, 11,1% colocou como linfócito. Realmente é um erro. Até nesse quadro, né, até nessas imagens aí, você observando a célula número 5, que serviria como comparativo, entendeu? Então assim, compare a 1, 2, 3, né, o citoplasma da 4, diferentemente dessa de 5 aí, em relação à cromatina, que é uma cromatina mais densa, tá certo? Do que essas outras. Então, só para, né, a gente, quando faz essas avaliações, a gente sempre tenta usar esses comparativos em relação à cromatina, citoplasma, né? Se é granular ou não, se é basofílico ou não, né? Exatamente. E essa imagem ela foi escolhida também
por isso, né? Nós temos ali 3 granulócitos imaturos e 2 células maduras para a gente fazer essa comparação. Então, a célula número 2, agora nós vamos fazer a observação da célula número 2. A maioria também escolheu mielócito, inclusive essa número 2 está mais clássica para mielócito, porque tem até uma quantidade um pouco maior de citoplasma, o tamanho um pouquinho aumentado, o núcleo mais arredondado, que é o que nós costumamos encontrar. Mas, novamente, nós tivemos aqui algumas pessoas interpretaram como linfócito e outras como monócitos. Então, realmente a gente pode considerar um erro grave nesse sentido, né, de interpretação, né? Mas a maioria considerou como mielócito e realmente é um mielócito. A gente não vai perder tanto tempo na célula número 2 e muito menos na célula número 3, que a maioria também considerou como mielócito, que também é um mielócito bem clássico, a gente pode ver aqui, é um mielócito, mas novamente, ou seja, provavelmente são as mesmas pessoas que estão interpretando essas células como linfócitos. Aliás, como linfócito, essa daqui já teve um menor percentual, mas ainda teve um grande percentual como monócito, e outros consideraram mais ainda uma quantidade maior como promielócito. Mas aí é o mesmo raciocínio. Compare o citoplasma dessa célula, a gente já consegue ver que essa célula é da linhagem neutrofílica, né, pelo citoplasma, e a partir do momento que a gente já consegue fazer essa identificação de linhagem madura, né, no caso da linhagem madura, ela não pode ser mais um promielócito, não tem como ser mais um promielócito. Roberto, só uma observação aqui, né, porque a gente, como trabalha com esses casos aqui, a gente pega leucemias mieloides crônicas, a gente observa exatamente na linhagem granulocítica, células da mesma linhagem, do mesmo tipo, mielócito, mas de tamanhos diferentes, né, porque esse tamanho diferente significa estar em evolução, em um estágio maturativo. Então observe essa célula contando de 3 para 1. É como se ela tivesse a 3 maior, a 2 intermediária, a 1 já querendo ficar metamielócito. Como se fosse exatamente uma sequência maturativa. No caso, só para tentar mostrar mais ou menos didaticamente. Exatamente. No caso, essa célula número 3 é um mielócito mais jovem do que o 2 e o 2 mais jovem do que o 1. Né? E a 1 já vai partir para o meta. Exatamente. É importante a gente entender esse direcionamento maturativo. A célula número 4, olha, 66,7% do pessoal considerou como segmentado neutrófilo, que realmente não tinha muitas opções. A gente colocou as outras opções aqui que poderia ser confundida, mas nem deveria, na verdade, né? Mas a gente teve aqui um percentual, 22,2% considerou essa célula como eosinófilo. E aí a gente tem que lembrar a granulação do eosinófilo. Além da cor, normalmente o eosinófilo ele tem uma granulação mais intensa, maior, uma granulação maior que dá para a gente visualizar bem, né? Então, confundiram com eosinófilo e também um percentual como bastão. Mas a gente vê aqui que tem já a divisão do núcleo aqui no meio, ó, iniciou a divisão. O outro percentual foi para basófilo. Para a gente considerar isso aqui como basófilo, com essa tonalidade de citoplasma claro, nós não temos, né? O basófilo ele tem uma granulação muito intensa que, inclusive, a gente tem mais à frente para poder fazer esse comparativo. Então, aqui, neutrófilo segmentado. A célula número 5 não tem tanta dúvida, mas aí a gente teve aqui 13,3% do pessoal considerou essa célula como monócito. Observe o tamanho, né, da célula comparando com a hemácia. Então, assim, geralmente os monócitos, né, são bem maiores, o núcleo, a cromatina é uma cromatina meio esponjosa e é a maior célula do sangue periférico, não é isso? Geralmente tem um pleomorfismo nuclear e o citoplasma ele é um azul acinzentado, né? Então, assim, essa aí está longe. Nem citoplasma tem. Essa está longe para a gente fazer uma comparação com um monócito, para fazer avaliá-la como um monócito. Perfeito. Então a gente viu aí que é um linfócito.
Aqui nessa imagem nós colocamos uma pergunta simples, né? Série vermelha, nessa imagem nós podemos perceber normocitose, macrocitose, poiquilocitose, hipocromia e policromasia. Então, normocitose, a gente vê aqui que tem um certo grau de, como é que se diz, de uniformidade de tamanho, mas lá no próprio laudo, vou voltar aqui. No próprio laudo, nos mostra que tem um VCM de 79, né? Então a gente vê que se trata de uma microcitose. Discreta, mas microcitose. Exatamente. Então, macrocitose também não tem, pelo próprio VCM a gente poderia ver. Hipocromia a gente não observa aqui, né, que tem aquele halo mais aumentado, então não vamos falar também em hipocromia. Policromasia, nessa imagem nós não observamos a tonalidade azulada nas hemácias, e a única coisa que dá para a gente perceber aqui é justamente a variação de forma, né? Então a gente vê logo aqui de cara esses dacriócitos, essas células em formato de lágrima, essas hemácias em formato de lágrima. Então aqui a opção é poiquilocitose, como 95,6% do pessoal interpretou, e realmente aqui a gente tem uma poiquilocitose. Então vejam aí que não deixa dúvida. Nessa outra questão aqui, nessa outra imagem, nós pedimos para dizer o que é que se destaca nessa imagem, né? Então, o que se destaca, que inclusive está centralizado aí, é essa hemácia com essas inclusões internas, né? Então, isso aqui é o que? É uma plaqueta gigante? Como eu já adiantei, não é uma hemácia, né? Então, nós não temos aqui, não é uma plaqueta gigante. Corpus de Hauer-Joly, normalmente ele é único, dentro, um ou dois no máximo, dentro da hemácia. Peak bottom, né? Bem escuro. Bem mais escuro do que isso. Isso aqui é um reticulócito, Valber? Não. Aí o reticulócito geralmente não apresenta esses pontilhados aí como estamos observando. Primeiramente porque a coloração não é específica para reticulócito, né? A coloração de reticulócito é o azul de cresil brilhante, e aqui nós temos uma coloração hematológica, normal, né? É um podócito. O podócito geralmente tem o alvozinho que a gente... O podócito é a célula em alvo. Então aqui nós temos o que é chamado, conhecido como pontilhado basófilo, o que 91,1% do pessoal acertou, né? Tivemos aqui um percentual aqui no reticulócito e um pequeno percentual no podócito, mas aqui é um pontilhado basófilo. Vamos para a identificação agora das células número 6, número 7 e número 8. Valber, em relação a 6, 86,7% do pessoal que respondeu colocou como blasto. E a resposta foi correta, né? Observem que esse tipo de exame, Humberto, é um exame assim que tem essas peculiaridades que você falou anteriormente, principalmente pela poiquilocitose apresentada, né, em relação ao dacriócitos, que a gente vai dizer no final do que se trata essa patologia, e aonde esse tipo de patologia pode apresentar exatamente essa célula blástica, né, sem apresentar aquelas características, né, de tríade leucêmica, de bicitopenia, né, com anemia de plaquetopenia ou a pancitopenia, porque não apresentava isso. Então, essa célula que você vê, uma célula de tamanho médio, né, com moderada relação núcleo-citoplasma, o núcleo leve dentro do citoplasma, basofílico e aparentemente não apresentando grânulos. E a cromatina homogênea roxa, não é isso? Então, assim, eu acho que 86,7% acertou em cheio. Perfeito. Na próxima célula, que é a de número 7, nós tivemos uma divisão maior nas respostas, né, que 62,2% consideraram essa célula como metamielócito, e aí um percentual de 28,9% apostou no bastão, e um pequeno percentual para neutrófilo segmentado.
Então, mas a gente vê aqui que já o formato do núcleo já descarta de ser um neutrófilo segmentado, né? Porque a gente está vendo aqui um núcleo bem uniforme em relação ao seu padrão aqui de divisão, ou quer dizer, ausência de divisão do núcleo, né? Então a gente não tem formação, a divisão de núcleo em lóbulos, que o núcleo está inteiro, né? Porém, no formato de chanfradura, né? Ocupando mais de 2/3 da célula, o que a gente pode considerar realmente como um metamielócito, né? E a gente às vezes até utiliza aqui um termo que às vezes exatamente por se encontrar, né, numa fase transitória, né, a gente usa até um termo chamado metamielócito tardio. Metamielócito tardio. Né, aqui não é aquele clássico, né, que a gente vê. Para aqueles que consideraram como um bastão, a gente só vai chamar a atenção, assim, preste atenção que ele é um bastão mais gordo, né? Um bastão mais gordinho, aí por isso ele é um metamielócito. Realmente, se esse formato que ele está aqui, se ele fosse mais afilado, seria um bastão. Mas aí pronto, a gente da resposta já disse, da célula 7 é um metamielócito, e agora nós vamos para a célula 8, Walter. A célula 8 nós tivemos como resposta 40% falou que era um linfócito. Veja aí que a gente teve uma divisão, 35,6% do pessoal votou no monócito, ou seja, quase o mesmo percentual, e nós tivemos aqui uma divisão do restante para as outras opções. Essa opção aí, né, que é uma célula linfóide, né, o que chama a atenção nela é o tamanho, que está um pouco aumentado, né. Agora a cromatina, você observa aí, então a cromatina é heterogênea e o citoplasma está mais basofílico. Então uma célula linfóide, e nesse caso é um linfócito reativo que não foi colocado na opção, mas exatamente para deixar, né, essa dúvida, para deixar a doença, né, em relação ao monócito ou o blástico, né? Então assim, com mais cuidado, porque geralmente o monócito já apresenta um pleomorfismozinho, um citoplasma mais abundante. E a cromatina do monócito, ela é uma cromatina mais esponjosa. É como se fosse, exatamente, ele até lembra como se fosse uma cromatina mais frouxa comparando com as demais células do sangue periférico circulante. Né? Exatamente. Aqui o que poderia confundir era realmente com o blasto, na minha concepção. Poderia confundir com o blasto por conta do tamanho, inclusive aqui a gente comparando com a célula número 6, o tamanho é praticamente o mesmo, o tamanho de núcleo, a quantidade de citoplasma. Agora vocês podem ver que existe um padrão diferente, tanto do citoplasma, que aqui está mais claro, e a cromatina também tem uma diferença de padrão de cromatina. Aqui a gente vê uma cromatina condensada, mais fechada, enquanto que na célula 6 você vê a cromatina frouxa e homogênea. Exatamente, então aqui a opção é linfócito, apesar de não termos colocado como reativo, mas é um linfócito reativo. Na identificação agora da célula 9 e 10, a célula 9 teve como resposta 88,9% escolheu o blasto, né? O blasto. Um percentual que não aparece o número aqui votou no linfócito e um pequeno percentual votou no promielócito, né? Então, primeiro vamos eliminar a do promielócito porque nós não temos granulação nenhuma aqui e precisaríamos ter a granulação inespecífica, aquela granulação escura. Se tivéssemos aqui a granulação inespecífica, seria sim, porque justamente a diferença entre o blasto e o promielócito é somente a granulação inespecífica. O padrão de núcleo e o padrão de citoplasma, dessa tonalidade azulada, é a mesma. Se você observar, né, a célula 6 é o mesmo padrão, né? Esse aqui você observa até a presença de 2 nucleolos, né? E o padrão de cromatina, padrão de citoplasma, o próprio tamanho das células, como a maioria respondeu, 88,9%, se trata de um blasto. Se trata de um blasto. Um percentual também é importante a gente ver aqui que interpretou como um linfócito, mas provavelmente não prestou atenção na cromatina, né? E o tamanho, né? Observe sempre a comparação. Olha a hemácia ao lado dela, né? Você observa aí, cabe 2,5 hemácias dentro dessa célula. Então, se fosse, né, um linfócito, seria um linfócito reativo grande, tipo monolite, mas não é o caso. Mas a diferença seria a cromatina, exatamente, né? Sempre se ligar na cromatina.
A célula número 10 teve 91,1% das pessoas que responderam escolheram como basófilo essa célula. Qual é? Exatamente. Né? Acertadamente, né? Acertadamente, porque apesar de nós termos poucos grânulos, mas a granulação que a gente consegue observar aqui é a granulação de basófila, aquela granulação escura. Observando aqui, né, que um percentual pequeno aí colocou ainda como linfócito, mas com essa granulação dificilmente a gente confundiria, porque existem linfócitos granulares e esses grânulos geralmente são citoplasmáticos, são os linfócitos NK, né, que realmente não se parecem. Né? Lembrando que o basófilo, geralmente, a granulação às vezes é tão intensa que você não consegue delimitar, visualizar o núcleo. Né? Geralmente, entre a linhagem granulocítica, né? Comparando com o neutrófilo segmentado e o eosinófilo, essas células geralmente são de tamanho menor. Exatamente. Então, nós vamos agora identificar as células de 11 a 14. Né? Então, a célula número 11, vocês vejam aí que tem uma peculiaridade, que é esse citoplasma com essa tonalidade basófila, ou seja, azulada, bem mais intensa, inclusive mais intensa do que um linfócito reativo. E o núcleo bem redondo, né? Que é uma das peculiaridades também dessa célula. Né? O núcleo arredondado, né? que a diferencia. E como respostas, 84,4% responderam que se trata de um eritroblasto. Acertadamente, é um eritroblasto. Um pequeno percentual, 11,1%, colocou como linfócito e o percentual menor ainda como blasto. Né? Então, como blasto, vejo que a cromatina é o oposto da cromatina do blasto. A cromatina do eritroblasto ela é mais condensada do que, inclusive, os leucócitos normais. Então, e a do blasto, enquanto que a do blasto é mais frouxa. Comparando também o tamanho com os blastos anteriores, quer dizer, é uma célula de menor tamanho. Né? Então, tudo isso, eu acho que na hora da gente estar fazendo essa avaliação morfológica, tem que ser levado em consideração. Né? Então, a gente tem que usar muito esse comparativo. Observe a número 11 e o número 13, ele é um pouco maior do que a número 11. Exatamente. Então, acertadamente, 84,4% votou e acertou no eritroblasto. A célula número 12, ela não tem tanta... não deveria ter tanta confusão, né, em relação à identificação dessa célula. Realmente, 71,1% votou como segmentado neutrófilo, que e novamente aqui o pessoal deve ter confundido a coloração. Exatamente. Eu acho 22,2% votou no eosinófilo. Eu acho que talvez seja uma falta de costume, né? Como nós trabalhamos com uma coloração hematológica, né? Diferente da panótica, que também eu acho que deixa a desejar, e às vezes as pessoas se acostumam mais porque é uma coloração de rotina, né? Então esse citoplasma fica aparecendo meio eosinofílicozinho, aquela coloração meio eosinofílica, que alguns colegas podem confundir com o eosinófilo, mas observe que o eosinófilo também tem uma granulação visível. Né? Então, individualmente, né? A gente consegue ver grânulos por grânulos. Exatamente. E aí, esse percentual realmente acertou. A célula 12 é um segmentado neutrófilo. A célula número 13, 77,8% votou como linfócito, que também acertaram. Aqui nós tivemos realmente essa célula, pela cromatina, a gente vê com a cromatina madura, e nós temos realmente um linfócito que não temos muito a comentar, né? Linfócito clássico. O único comentário que a gente pode fazer realmente é porque 13% votou como blasto, né? E aí a diferença está na cromatina, né? Então vejo que é uma cromatina fechada, uma cromatina condensada, que não deveria ter sido interpretada como blasto. Se os colegas que votaram, né, como blasto, se voltasse algumas imagens, fizesse esse comparativo, observaria exatamente essa diferença da célula blástica, né, para esse livro. A cromatina. O tamanho tá aí, da né? cromatina. Da célula número 14 também não tem muito o que comentar, porque 64,4% interpretou como segmentado neutrófilo, que e novamente, aliás, quer dizer, aqui teve um percentual, 26,7%, que interpretou como bastão. Na verdade, pessoal, essa célula ela não dá para a gente ver
a divisão do núcleo por conta da dobradura, né? Aqui tem uma dobradura, ela está curvada aqui, e a gente termina, quando acontece nesses casos, a gente termina interpretando como neutrófilo maduro, até porque quando a gente olha para cá, para essa parte de cá, a gente vê que está bem fino aqui no meio. Então, o início do estrangulamento, é isso? Exatamente. Então aqui a gente tem um estrangulamento que a gente já vê e aí a gente termina interpretando como segmentado. A célula de número 15 teve um percentual, essa aqui foi bem dividida, né? Nós tivemos aqui um percentual de 44% que considerou como metamielócito e tivemos aqui um segundo percentual de 17,8% como mielócito, 11% para linfócito, 11% para blasto, nós tivemos 8,9% para promielócito e um pequeno percentual para eritroblasto. Observe já essa célula, né? Se fizer a comparação com os granulócitos maduros no começo das imagens, observe a única diferença em relação ao citoplasma é o núcleo, já começa a tomar um formato ovalado. Mais uma vez é aquela célula. É aquele formato mais alongado para chegar ao formato de bastão. Então aqui a gente já considera um metamielócito. Né? Metamielócito. Então a célula de número 16. Então, não tem muito o que comentar, segmentado neutrófilo, onde 93,3% do pessoal interpretou essa célula corretamente. Né? A célula de número 17, nós tivemos aí 51% considerou como um bastão, 26,7% como segmentado, nós tivemos um percentual para eosinófilo e um percentual para metamielócito, né? Então, para a gente considerar aqui essa célula como metamielócito, ele teria que ter uma quantidade maior de núcleo. Então, realmente aqui é um bastão, por conta do formato aqui, a gente vê que existe uma dobradura aqui, mas nós não vemos em nenhum ponto, e até mesmo pela largura desse núcleo, a gente vê que ele tem um formato completamente abastonado. Então é um bastão, realmente é um bastão, a gente não tem muito o que discutir aqui. A célula de número 18 é uma célula daquelas que a gente já viu anteriormente, onde 75,6% do pessoal considerou como mielócito, que é realmente um mielócito. Então, novamente, um percentual interpretando como um promielócito, mas provavelmente não tem esse conhecimento que para ser um promielócito ele precisa ter a granulação inespecífica. E a gente não pode mais, quer dizer, ainda nessa célula, interpretá-la com a linhagem final dela, e a gente vê aqui que a linhagem final dela é de neutrófilo, então ela não tem mais como ser um promielócito. Aqui nós temos um mielócito. A célula de número 19 e 20 agora, Valber. 19 não tem muito o que comentar, porque realmente trata-se de um segmentado neutrófilo. Nós tivemos aqui um percentual que voltou para o bastão, mas vejam aqui, quando a gente tem um afinamento aqui, a gente já considera essa célula que ela já iniciou a separação, a divisão em lóbulos, e aqui a gente considera realmente como um neutrófilo segmentado. A célula de número 20, Valdir. Aí já da linhagem eritróide, né? Você observa aí que é um eritroblasto. Onde 93% do pessoal acertou, né? Eritroblasto. Agora vamos identificar a célula número 21 e 22, onde 93,3% votou no eritroblasto em relação à célula número 21, que também acertaram. Nesse caso aqui a gente observa uma divisão de núcleo, né? A gente tem um eritroblasto binucleado, que poderia ser classificado como um eritroblasto com uma displasia, né? Displasia é sinal de displasia, a divisão nuclear, quando a gente observa em eritroblasto. A célula número 22 é uma daquelas que também gera bastante dúvida, e aí, mas mesmo assim nós tivemos 66,7%, ou seja, a maioria, interpretando corretamente essa célula como um mielócito. Ela é realmente um mielócito,
Ainda novamente tivemos aqui um percentual interpretando como promielócito, a gente já comentou sobre isso, né, em relação às outras células. E tivemos também uma divisão para as outras opções, um pequeno percentual para eritroblasto, outro percentual para linfócito e outro percentual para blasto. Só lembrando, Beto, esse pessoal que está avaliando essa célula com promielócito, é lembrar que o promielócito, além dessa granulação específica, o tamanho da célula é maior. É mais tá exuberante. E o núcleo, praticamente o núcleo do blasto. A única diferença praticamente em relação ao núcleo, né, vai ter presença, né, do nucleus. O promielócito geralmente apresenta uma área de Golgi, né, que está presente. E essa granulação, que geralmente é muito grande no promielócito. Então, é para rever esse conceito. Eu estou observando aqui que os se repetem em relação a essa variação do promielócito. Exatamente. E a nossa última questão, e eu acho que é a questão mais importante, né, desse nosso estudo de caso, lógico, a identificação das células é de extrema importância para poder chegar a essa conclusão. Mas aí, analisando os dados do equipamento e os achados morfológicos observados nas imagens, a nossa suspeita é direcionada para qual das opções, Val? Então nós temos aí as opções: mielofibrose, leucemia aguda, leucemia linfóide crônica, provável doença linfomatosa e síndrome mielodisplásica. Eu vou mostrar as opções e a gente vai fazer de forma invertida. Vamos primeiro. A gente vai fazer de forma invertida. Vamos primeiro comentar da letra. Eita, eu terminei colocando duas letras D. A gente foi um pequeno equívoco aí, terminei colocando duas letras D, mas nós vamos comentar da última até a primeira, né? Então, a maioria do pessoal, Valber, colocou 62,2% como síndrome mielodisplásica. O outro percentual, 28,9%, mais preponderante, foi a mielofibrose. Tivemos um pequeno percentual para leucemia aguda e um pequeno percentual para leucemia linfóide crônica. Veja bem, é importante, né, gente, claro que nós não damos diagnóstico, nós avaliamos o quadro, o padrão que o hemograma apresenta, para a gente direcionar para um diagnóstico. Então, assim, começando da última hipótese, né, que é a letra D, que seria E, né, a síndrome mielodisplásica. Talvez alguns colegas colocaram, não foi a grande maioria aí, talvez apresentar essa displasia da linhagem eritroide, né, não observamos outras células displásicas, mas essa talvez tenha chamado a atenção e fizeram essa associação. Então, nós vamos dizer que não é, né? Porque realmente na síndrome mielodisplásica pode aparecer blasto? Pode, tá certo? Dacriócitos, se tiver de aparecer, um ou outro, não tem um padrão para SMD aparecer. Geralmente apresenta a displasia, tanto na linhagem pode, nas três, que é na linhagem eritroide, né, nos granulócitos e nas plaquetas, ou em uma só, né? Então, assim, a gente descartaria essa hipótese e vamos dizer por quê. Na D, que é a provável doença linfomatosa. Para ser uma doença linfomatosa, precisaria aparecer células linfóides com essa característica. Pelo menos em predomínio. Em predomínio, né? Células que variassem, né, dos linfócitos normais, descartando a possibilidade dessas células linfomatosas serem linfócitos reativos, né? E a gente iria descrever de acordo com a morfologia, né? Que alguns linfomas têm uma morfologia específica. Também descartaríamos essa alternativa. E a leucemia linfóide crônica, por que descartaríamos? Nós já até falamos no começo, né? Porque não tem predomínio de linfócito. Na leucemia linfóide crônica nós temos um grande predomínio de linfócito, que inclusive é o que chama atenção, né? Um predomínio de linfócito. Para pensarmos numa leucemia aguda, até a gente poderia pensar pela questão da presença do blasto, né? Que está aí, a gente viu que tem, não saberíamos dizer só por essas imagens em qual percentual que tem, mas provavelmente percentual pequeno, porque nós vimos poucas células aqui. Mas assim, não pensaríamos em leucemia aguda também por alguns parâmetros do hemograma. Nós temos plaqueta normal, que também não descartaria, porque nem sempre que tem leucemia aguda tem plaqueta baixa, mas na maioria sim. Então,
A gente está falando o direcionamento do raciocínio, né? Então, não pensaríamos em leucemia aguda por conta disso. E a nossa resposta, e podem ter certeza que provavelmente esse caso é uma mielofibrose. Por quê? Porque na mielofibrose nós podemos encontrar blastos, nós temos os granulócitos imaturos, como mostra o caso, e é bem interessante essa presença da criócitos, como nós vemos aqui nesse caso. Então, na mielofibrose, o quadro característico da mielofibrose é justamente citopenias, que nesse caso a gente tem somente a série vermelha, mas provavelmente depois vai reduzir a quantidade de plaquetas, porque a mielofibrose ela é caracterizada pelo quadro que é chamado de quadro leueritroblástico. Tem leucocitose, tem uma grande quantidade de eritroblastos e tem a presença do dacriócito, porque à medida que a medula vai fibrosando, ela vai formando esse tipo de morfologia da série vermelha. Exatamente. Segue-se um padrão. A gente está acostumado a pegar essa mielofibrose e esse padrão que o Humberto acabou de falar, né, em relação à associação a granulócitos imaturos no sangue periférico, a presença de eritroblastos e esse, né, presença da sarcoidocitose com característica específica do dacriócito, nos faz pensar. E o que acontece? A partir do momento, porque isso é importante, né? A gente não vai notar que isso aí se trata de uma mielofibrose no laudo. Vamos descrever isso que nós estamos vendo em relação ao dacriócito, a própria desvio, né, à esquerda aí, que mostra que pode ser geralmente não escalonado, né, mas a presença com presença de blastos também. Outra célula que é importante lembrar que nesse quadro sempre aparece também é o basófilo. O basófilo também está presente nesse quadro. Então é observar isso, é um padrão que foi muito bem feito e observado pelos colegas Diogo e Paloma. Né? Então, assim, isso não foge muito, a gente tem que ter isso na cabeça, porque quando nós formos falar com médicos, caso o médico venha questionar alguma coisa, você simplesmente dizer que fez essa descrição pensando exatamente na mielofibrose. Esse é um paciente passível de um exame complementar do mielograma para exatamente ter uma confirmação. Já o mielograma, às vezes, tem uma medula meio seca na hora de fazer a punção. Muitos hematologistas, às vezes, fazem exatamente a biópsia medular, para dar um diagnóstico dessa mielofibrose. Perfeito, pessoal. E aí chegamos ao final de mais um caso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse material e que tenham aprendido bastante com esse caso que é de morfologia, e nós mostramos mais uma vez a nossa importância no laboratório para dar um direcionamento a um caso como esse. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo caso. Abraço, pessoal, até mais.